Bom dia. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém. Espero que todos estejam bem para a glória de Deus. Hoje estaremos meditando e fazendo a leitura do livro de Lucas, capítulo 19, 20 e finalizando no capítulo 21, onde veremos que no capítulo 19 é um capítulo que apresenta vários eventos e parábolas, significativas na vida de Jesus. Destaca temas de arrependimento, salvação e a natureza do reino de Deus. Capítulo 19, amados irmãos, do versículo 1 a 10, aqui conta a história muito conhecida também dos irmãos, que é a história de Zaqueu. Zaqueu, um rico coletor de impostos, sobe em uma árvore para ver Jesus passando por Jericó. Jesus não só o nota, mas também se convida para ir à casa dele. Este encontro, amados irmãos, leva Zaqueu a se arrepender e a reparar suas práticas desonestas. Esta história enfatiza a missão de Jesus de buscar e salvar os perdidos e ilustra o poder transformador de encontrá-lo. Destaca os temas do arrependimento, do perdão e da inclusão, até dos mais desprezados no reino de Deus. Versos 11 a 27, outra parábola das 10 minas. Nesta parábola, Jesus conta uma parábola sobre um nobre que sai em viagem e confia a minas, que é uma espécie de moeda, aos seus servos. Quando ele retorna, ele os recompensa ou pune com base em como investiram as minas. Esta parábola enfatiza a responsabilidade da mordomia e as consequências do serviço fiel ou infiel. A parábola ensina sobre a importância de usar os dons e recursos para o avanço do reino de Deus e destaca a responsabilidade que acompanha tal mordomia. Amém? Versos 28 a 44 do livro de Lucas, capítulo 19. Aqui veremos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. À medida que Jesus se aproxima de Jerusalém, ele instrui seus discípulos a buscarem o jumentinho para ele montar. O povo estende suas capas pela estrada e grita: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Este evento marca a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, cumprindo as profecias messiânicas. Significa, amados irmãos, o papel de Jesus como o Messias tão esperado. Embora as expectativas do povo sejam principalmente políticas, Jesus chora por Jerusalém, profetizando sua destruição devido à sua rejeição a ele. Versos 45 a 48. Aqui veremos a respeito da purificação do templo, onde Jesus entra no templo e expulsa aqueles que o usavam para ganhos desonestos. Citando as palavras de Isaías sobre a casa de Deus ser uma casa de oração para todas as nações. Este evento sublinha o compromisso de Jesus com a pureza e a adoração genuína. A limpeza do templo reflete a preocupação de Jesus com o uso adequado dos espaços religiosos e a necessidade de sinceridade na adoração, principalmente na adoração a Ele. Amém? No capítulo 20 de Lucas, aqui também contém várias parábolas entre Jesus e os líderes religiosos, enfocando temas como autoridade, hipocrisia e rejeição dos mensageiros de Deus. Este capítulo, amados irmãos, fornece algumas reflexões sobre os desafios e confrontos que Jesus enfrentou por parte daqueles que se opuseram aos seus ensinamentos e missão.
Então veremos no capítulo 20, entre o versículo 1 ao 8, a respeito da questão da autoridade de Jesus. Veremos então que os principais sacerdotes, escribas e anciãos desafiam a autoridade de Jesus, questionando a fonte da sua autoridade para ensinar e realizar milagres. Em resposta, Jesus lhe pergunta sobre a autoridade de João Batista, revelando o dilema que enfrentam. Esta interação realça, amados irmãos, a hipocrisia dos líderes religiosos e a sua relutância em reconhecer a origem divina da autoridade de Jesus. Também nos mostra a importância de reconhecer os mensageiros de Deus. Amém? Capítulo 20, versos 9 a 19. Aqui veremos a respeito da parábola dos inquilinos. Jesus, amados irmãos, conta uma parábola sobre um proprietário de terras que arrenda sua vinha a arrendatários que maltratam os seus servos, incluindo o seu filho, a quem acabam por matar. Esta parábola ilustra a rejeição dos mensageiros de Deus ao longo da história de Israel e prenuncia a iminente rejeição e crucificação de Jesus. A parábola enfatiza as consequências da rejeição dos mensageiros de Deus e aponta para o papel dos líderes religiosos na rejeição do Messias. Versos 20 a 26. Vemos que Lucas fala a respeito da questão sobre o pagamento de impostos. Veremos aqui que os líderes religiosos tentam armar uma armadilha para Jesus, perguntando se é lícito pagar impostos a César. Jesus responde defendendo que se dê a César o que pertence a César e a Deus o que pertence a Deus. Sua resposta evita complicações políticas, ao mesmo tempo em que enfatiza a responsabilidade de alguém para com Deus. Essa passagem, amados irmãos, destaca a sabedoria de Jesus ao lidar com questões potencialmente divisivas e mostra, a importância de viver de acordo com as obrigações cívicas e também religiosas, mas também não esquecendo, também, das responsabilidades para com a obra de Deus. Amém? Versos 27 a 40, capítulo 20, aqui fala a respeito da ressurreição. Alguns saduceus, amados irmãos, colocam uma questão hipotética sobre o casamento e a ressurreição. Jesus responde explicando que na ressurreição as pessoas são como anjos e que Deus é o Deus dos vivos, não dos mortos. Ele afirma a realidade da ressurreição. Esta passagem enfatiza a autoridade de Jesus no ensino sobre os assuntos espirituais e abordam questões teológicas sobre a vida após a morte. Versos 41 a 44 do capítulo 20. Aqui fala a respeito sobre o filho de Davi. Jesus, amados irmãos, conversa com os líderes religiosos sobre a identidade do Messias e cita Salmo 110 para mostrar que o Messias é tanto para o filho de Davi como maior que Davi. Isto desafia a compreensão do Messias como meramente uma figura política. A resposta de Jesus destaca a sua identidade divina e desafia as expectativas messiânicas convencionais. Finalizando o capítulo 20, entre o versículo 45 a 47, veremos aqui uma advertência, contra os escribas, onde Jesus
emite uma advertência a seus discípulos sobre os escribas, condenando o seu amor à honra, a exploração das viúvas e as orações hipócritas. Ele os contrasta com a viúva pobre que dá tudo o que tem. Esta passagem nos mostra a importância da humildade, também da integridade e da fé genuína sobre as aparências externas e a hipocrisia religiosa. Ou seja, são grandes ensinamentos para a nossa vida. Amém? Iniciamos então capítulo 21, onde veremos que Lucas nos mostra ainda, né, os ensinamentos de Jesus sobre a destruição do templo em Jerusalém, os sinais do fim dos tempos e a importância de perseverança e da fé em tempos de tribulação. É um capítulo, amados irmãos, significativo, que aborda temas escatológicos e oferece orientação para os crentes que enfrentam circunstâncias difíceis. Ou seja, capítulo 21 é um capítulo com inúmeros ensinamentos da parte de Deus. Então, iremos começar capítulo 21, entre os versos de 1 a 4, onde veremos a respeito da oferta da viúva. Jesus, amados irmãos, observa uma viúva pobre, dando 2 pequenas moedas como oferta no templo. Ele a elogia por dar tudo o que tem, destacando o valor da doação sacrificial e de todo o coração. Esta passagem nos mostra o princípio de dar de coração e não apenas com riqueza excedente, enfatizando a importância da devoção genuína a Deus. Tudo tem que ser de coração para o Senhor. Versos 5 a 6 do capítulo 21. Veremos aqui a respeito da destruição do templo predita, onde alguns discípulos comentam sobre a beleza e a grandeza do templo. Mas Jesus diz e prediz a sua destruição. Ele prediz um tempo em que não ficará pedra sobre pedra, uma profecia cumprida em 70 anos depois de Cristo, quando os romanos destruíram o templo em Jerusalém. Esta profecia serve como um aviso e prenuncia o julgamento vindouro sobre Jerusalém e também muda o foco do templo físico para o templo espiritual, ou seja, o corpo de Cristo. Versículos 7 a 28, aqui nós veremos a respeito dos sinais do fim dos tempos, onde Jesus, amados irmãos, fornece sinais que precederão o fim dos tempos e seu retorno. Estes incluem falsos messias, guerras, desastres naturais, perseguição aos cristãos e sinais cósmicos. Ele encoraja os cristãos a não ficarem alarmados, mas a permanecerem firmes na sua fé. Esta parte do capítulo fala da realidade do sofrimento e desafia os cristãos a permanecerem firmes e a confiarem no plano final de Deus, apesar das circunstâncias difíceis. Essa é uma grande lição. Não importa as circunstâncias da nossa vida, amados irmãos, temos que permanecer fiéis a Deus, confiar nele, porque ele sempre estará conosco. Amém? Versos 29 a 38, finalizando o capítulo 21. Aqui veremos a respeito da vinda do Filho do Homem. Jesus, amados irmãos, usa a parábola da figueira para ensinar sobre como reconhecer os sinais de seu retorno. Ele enfatiza a necessidade de vigilância e oração, comparando seu retorno a de um ladrão durante a noite. Ele aconselha seus seguidores a estarem vigilantes e prontos para a sua vinda. Esta passagem, amados irmãos, nos encoraja, como cristãos, a viverem com antecipação do retorno de Cristo,
mantendo a fé e a prontidão espiritual. Ou seja, irmãos, que o anelo da nossa alma seja esse retorno glorioso de Cristo, aonde Ele estará nos levando para junto de si. Amém? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Lucas, capítulo 19, 20 e 21. Desejo a todos os irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação das Sagradas Escrituras por intermédio deste livro maravilhoso. Amém? Forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã.